E agora chegou a hora da parte 3. 10 meditações fáceis para você aplicar no seu dia a dia, na sua rotina e virar uma mestre meditativa. E se você prestou atenção na parte anterior, você viu que em todos os 10 erros da meditação que eu coloquei, esses 10 erros comuns, todos eles exigem que você tenha uma postura meditativa ao longo da sua vida. Ah, mas você não tem rotina, você não sabe priorizar, portanto você não tem horário, você não tem tempo de meditar. Ah, você chega de noite, está muito cansada, você dorme, você tentou meditar num outro horário, não funcionou. Ou seja, essa rotina, se criar, se organizar, se priorizar, saber dizer não, tudo isso é um comportamento meditativo. Porque a meditação, ela não é aquele momento em que você está transcendendo lá apenas, ela é a sua vida. É um comportamento meditativo. É ao longo de todo o tempo, é você fazer prestando atenção, é você fazer sem julgamento, é você fazer se priorizando. Você vai perceber agora ao longo dessas 10 meditações que eu vou te dizer, que talvez você já faça elas no seu dia a dia, em momentos diversos, só que isso é inconsciente, portanto, você não consegue explorar o poder que elas têm. A primeira coisa para você fazer uma meditação de verdade é definir um objetivo. É você tornar isso consciente. Qual é o objetivo dessa meditação? É melhorar a sua rotina? É melhorar a sua saúde? É melhorar os seus pensamentos? Quais são os objetivos que estão te levando a querer inserir a meditação? Reduzir o estresse, a sua ansiedade? Aí você vai fazer uma meditação guiada, porque se você está ansiosa demais, está estressada demais, você não consegue reduzir o seu pensamento. É relaxar, você vai fazer antes de dormir, como foi dito aqui. Eu faço antes de dormir exatamente porque eu penso demais ao longo de todo o meu dia, então eu quero algo que promova o meu sono, que me induza esse detox do sono. Lembrando que o detox do sono não começa na hora que você deita na cama, tá? Começa no início do escurecimento do dia, da entrada da noite, que é o momento em que o seu cérebro começa a entender. Para de produzir os hormônios do alerta, do dia, e começa a produzir os hormônios que vão te levar para o sono, fazendo essa transição. Menos alimentação pesada, menos estímulo visual, auditivo, menos luzes amarelas e não brancas. Enfim, pesquisa aí no Google detox do sono e começa a fazer, porque não é se você esperar para deitar na cama e dormir. Ontem, inclusive, uma pessoa me disse, Miranda, eu deito na cama, eu comecei a desenvolver arritmia. E eu fui fazer uma série de exames porque achava que estava com problemas cardíacos. E não estava com nada, é só ansiedade. Porque você acha que tem aquele botãozinho e isso não existe. Então, para você colocar a sua meditação no seu dia a dia, você precisa primeiro definir o objetivo, você entender esse objetivo, porque daí você vai distribuir ela na sua rotina. Eu começo a minha meditação na noite. E eu faço ela exatamente para promover o meu sono. Eu, Miranda. Só que eu sei que eu não vou terminar essa meditação porque ela é longa. E não tem problema nenhum. A minha mente é tão maravilhosa, e a sua também, é só você treinar, que eu sei exatamente o ponto da meditação que eu parei quando eu dormi. E eu sempre acordo de madrugada. E você vai ver que isso não é de todo ruim. Tem uma forma de você aproveitar e se acordar de madrugada. Já vou te falar. Quando eu acordo de madrugada, e como eu sei aonde eu parei a meditação, eu continuo aquela meditação. Isso vai me ajudar a dormir de novo e a aproveitar o momento mais co-criador do ser humano, que é de madrugada. E outros aí que eu vou falar já. Como eu sei onde eu parei de madrugada e eu não terminei ela, porque ela é uma meditação longa, eu termino ela de manhã. E esse terminar de manhã, começar de noite, continuar de madrugada e terminar de manhã é o que faz a meditação mais poderosa. Já vou te dizer por quê. Então, aproveite esse objetivo, entenda esse objetivo e aproveite ele ao máximo, distribuindo melhor a sua meditação. Mas para mim funciona de meio-dia porque apesar de ter um pouco de sono, eu não consigo dormir completamente, não dá tempo de dormir completamente, eu quero fazer uma meditação mais curta. Precisa ser longa como a minha? Claro que não. Se você der 5 minutos muitas vezes para o seu cérebro já é o suficiente. E é muito melhor você meditar 5 minutos todos os dias do que 1 hora por semana. Porque, mais uma vez, o simples é milagroso, mas o simples só tem uma exigência. Lembra? Consistência. Lembre-se disso. Então, o primeiro tipo de meditação que eu coloquei aqui é uma meditação que ela é um pouco divergente, assim, das pessoas que falam sobre meditação, que é o mindfulness. Algumas pessoas acreditam demais nela e outras pessoas dizem que não. Por quê? Porque o mindfulness, o princípio dele é a atenção plena, é você focar.
É você dizer, estou respirando, estou sentada. É você entender exatamente o contexto todo. Só que quando você entende o contexto todo, você dispara mais o seu cérebro racional. E aí você reduz a parte de relaxamento. E essa parte eu falei lá na primeira parte dessa live class, que é exatamente disparar a parte racional que leva ao seu modo de sobrevivência, modo luta ou fuga, e aniquila completamente as suas chances de meditação. Eu nem lembro até onde fui, muitas vezes não lembro nem o assunto da meditação. Então começou bem e teve essa divergência aí. E já vai entender por que isso acontece. Então essa meditação chamada Mindfulness, que é a atenção plena, focada no presente, ela é um tipo de meditação. Eu acredito nela, mas eu acredito que ela deva ser feita de forma pontual. Porque senão você só vai estar estimulando o seu cérebro racional. Você vai estar estimulando as mesmas sinapses que levam ao julgamento, que levam a categorizar as coisas, a classificar as coisas, a julgar, a criticar. Entende? E aí você vai estar perdendo parte desse milagre. A segunda meditação que eu coloquei aqui é a meditação guiada, que é você ter a voz de um instrutor para te guiar. Pessoas muito ansiosas, pessoas muito agitadas, pessoas que têm dificuldade de concentração, ela é boa porque ela tem essa ajuda. Mas eu não sei meditar, eu não sei elaborar uma meditação, como que se elabora uma meditação, o que é meditar. Para iniciantes ela é perfeita, porque ela te leva ao estado meditativo com ajuda. É literalmente pegar pela mão e levar. É ótima. E ela é boa exatamente nesse ponto, antes de dormir. Porque você desliga mais ainda o seu cérebro racional. Quer dizer, você está num modo passivo. Você está só ouvindo. Você não está criando, você não está pensando, você não está elaborando, nada. Você está passivo. E isso diminui mais ainda o seu cérebro racional. Só cuidado para não começar a criticar, tá? Eu não sou muito fã de meditação guiada, vou dizer para você por quê. Porque isso dispara o meu cérebro racional. Eu começo a pensar, por que essa pessoa tá dizendo agora respira? 1, 2, 3. Ai! Me fala respira até 4, eu sei respirar até 4. Viu? Me diga se meu cérebro vai estar relaxando, meditando com essa resposta. Claro que não. Aí eu implico com a voz do cara, se a voz é boa, se a voz não é boa, se ele errou no português, se ele tá certo como se eu não errasse, né? Acabei de falar uma palavra aqui toda torta, não conseguia nem pronunciar. Pensa. Mas essa voz é chata. Pronto. Então, funciona, mas tem alguns locutores que eu gosto. Não é todo mundo. Começou com aquela história, agora respira. E a pessoa respirando no microfone ainda. Meu Deus. Não consigo. Não gosto de meditação guiada, tenho horror, óbvio. É isso. Então, para algumas pessoas funciona. Por isso que eu falei lá no início, defina o seu objetivo. O que você quer? O que funciona para você? É muito mais, como qualquer outra coisa na vida, é muito mais descobrir o que funciona pra você do que dizer que não funciona. Eu não gosto de exercício físico. Não é que você não gosta de exercício físico. Bom, tá, vai. Eu também não gosto, né? Já fiz basicamente todos, porque sou professor de educação física. Então, não quero fazer exercício físico e não tem resultado, não gosto, não vou fazer. Descubra algo que seja mais aprazível pra você. Eu não gosto de musculação, mas eu sei o benefício que a musculação traz. E o meu objetivo é chegar com 80 anos sem ter alguém limpando a minha bunda, sem depender de alguém limpando a minha bunda. É ter a minha autonomia, manter a minha independência, a minha autonomia. Daí eu vou na academia todos os dias? Não, porque senão eu ia fazer isso 15 dias. E nunca mais ia querer. Eu ia ficar em burnout, totalmente traumatizada. Não posso pôr o pé numa academia. Então, o que eu faço? Há 280 mil anos, eu faço mais ou menos o mesmo treino, com poucas mudanças, só para ter um estímulo leve diferente. Faço algumas pausas e faço 2 vezes por semana, terça e quinta. É o horário. Nos outros dias, se eu consigo descer para caminhar, seja na esteira, se estiver chovendo, ou seja fora, eu faço também. Meia hora. Mas vou correr. Não. Correr você já sai do nível absoluto da saúde e começa a entrar num nível mais de alta performance. E alta performance pode ser qualquer coisa menos saúde. Então estude mais. Então entenda qual é o seu objetivo. Seja um assunto que você domina. Saiba o que você quer daquilo para você obter os resultados. Faça um alinhamento de expectativas e objetivos consigo mesmo. Alinhe isso o tempo todo. O tempo todo. Porque a Miranda de tanto tempo atrás ainda faz o mesmo treino porque essa parte continua sendo o mesmo objetivo. Chegar aos 80 anos limpando a própria bunda. Tendo independência e autonomia. Mas tem vários outros objetivos que mudaram na minha vida.
Agora eu quero parecer mais assim, agora eu quero ser mais assado, agora eu quero ser... Então, essa parte minha mudou. Então, o exercício permaneceu. Teve consistência, teve constância. Mas tem muitas coisas que mudaram. Porque aquela Miranda já não é mais a mesma coisa. Ainda que várias versões minhas continuem as mesmas. A do exercício físico continua com o mesmo objetivo. Entendeu? Minhas meditações são quase sempre sobre ciências astronômicas e fatos desconhecidos. Depende muito da voz do narrador. Alguns são simplesmente terrivelmente metálicos. E agora que começou com essa história da IA, eu não sei se você viu. Tem umas meditações ou vários vídeos que diz assim, ela foi até lá e isso foi benéfico. Não porque ela deixou de fazer tal coisa, mas por conta disso. Aí tem assim, não porque, não. Gente, tá tudo igual. Você vai ver um texto, aliás, a inteligência artificial tá um saco. Você vai ver um texto na internet, é todo o mesmo padrão. Será que esse povo não pensa, não, hein? Não tem mais inteligência natural que precisa usar a inteligência artificial para fazer um simples texto na internet? Ok, eu sou escritora, escrevi 1.200 páginas em 4 meses. Eu sou uma máquina de escrever. Eu sou literalmente um chat GPT. Literalmente. Sem usar, tá? Porque na época que eu escrevi Paris Saint-Germain, não tinha esse trem aí. E ainda nem tenho esse aplicativo no meu celular, no meu computador, não tenho. Não sei mexer nesse trem. Ah, mas você vai perder muito. Será, hein? Será? Quando tudo fica tão padronizado, a inteligência sedutora mostra exatamente isso. Quanto você ser autêntica é poderosa. É onde está o seu poder. Porque a única pessoa que não é igual é você. Então ela pode ajudar, não é que seja contra. Ok, pode ajudar. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo e veio lá. Se você é advogado, a inteligência artificial pode montar a petição para você. Aí você só coloca as jurisprudências que você quer, como você quer direcionar e tudo mais. Monta a base. Ok, montou a base, tudo bem. Eu não escrevi Dom Juan de merda da minha cabeça apenas. Nada existe do zero neste planetinha. Nenhuma ideia que você vai ter exclusivamente sua. Tem um monte de livro aqui. Infelizmente, eu fiz a burrada de não citá-los. Que eu corrigi, não seja um assunto que você domina. E não sei por que fiz isso também, porque no Paris Saint-Germain, que é meu primeiro livro, tem todos os vinhos, todos os restaurantes, tudo que é real tá aqui. Por que eu não... Eu não lembro mais quais os livros que eu li. Quais os artigos eu li para escrever esse livrinho bagaceira de 160 páginas, que é um verdadeiro milagre, que vacina as pessoas contra outras pessoas em situações abusivas. Então não é do zero. Só que assim, não é tal e qual, né? Tem um negócio aqui, nunca vai ser do zero. Então a inteligência artificial ajuda nisso, tudo bem. Então a meditação guiada muitas vezes tem esse problema, porque pode ser criada, pode ter um fator ou humano ou mecânico. E se não for bom pra você, busque outras coisas. São 10 que eu tô citando aqui, então vai ter muita coisa que você pode aproveitar. O terceiro tipo de meditação que você pode fazer são os mantras, que é a repetição contínua de um determinado som, de uma música ou de uma palavra. Om Ganapataye Namaya. Tem várias. Essa eu adoro, porque a frase desse mantra é maravilhoso. Então, se você quer fazer com mantras, é muito bom. Eu aprendi com um austríaco, ele foi meu sócio, e ele fazia isso, ele tocava com o violão e aquilo era lindo, era gostoso demais e eu acabei aprendendo. E você pode fazer tanto guiada, ou seja, você ouvindo uma música, um som de alguém fazendo, e você mesmo. E a mais famosa é o Om, né? Om. Esse Om é fantástico, porque quando você faz, você sente tudo vibrar aqui. E tudo, nós temos vários chakras espalhados pelo corpo, mas temos 7 principais, certo? Cada chakra tem uma glândula endócrina que produz substâncias importantes para o nosso corpo. E o Om, se você prestar atenção, ele vem sim na parte da garganta, do chakra da garganta, mas ele tem uma atuação muito grande no chakra cardíaco. E o chakra cardíaco, a glândula dele é a glândula timo. A glândula timo, ela é importante para nossa imunidade, meu Deus a palavra, é importante para nossa imunidade. Ela reduz nos adultos, ela é muito mais ativa nas crianças, depois ela vai se transformando em gordura, se eu não me engano, mas tem uma atuação dela ainda. Quando você ativa isso, não é só para sua imunidade, que sim, vai acontecer, mas é pela parte espiritual da glândula timo, que é considerada a glândula da vida. Claro, imunidade igual à vida. Se você tem mais imunidade, desde que não seja doenças autoimunes e alergias e outras coisas, mas a imunidade é o que produz a vida, né? Então, isso é muito importante. O Om é poderosíssimo para a vida, para você se manter. E é só uma palavrinha, com 2 letras, Om. E você fica
infinitamente produzindo isso. Essa vibração aqui é fantástica. Faça pra você ver. Depois me conta. Tem a quarta meditação que eu coloquei aqui, que é a Vipassana, uma técnica budista para ver as coisas como realmente são. É um pouco parecido com o Mindfulness por ali, umas variações delas, mas enfim. E além dessa, uma outra técnica budista que é Zen, olha Zen aí, que é o Zazen, que é a postura ereta, disciplinada, é a postura do budinha lá. E os olhos não ficam fechados, eles ficam semicerrados. E ligeiramente inclinados para baixo, 45 graus. Então, essa Zazen também é uma técnica que ela é um pouco mais difícil, ela é mais evoluída, porque você tem que ficar totalmente ereta. Pra mim, é quase impossível, assim. Eu não consigo muito, não. Então, se você consegue, se você é uma pessoa que gosta dessa rigidez, tá perfeito. A sexta meditação que eu coloquei aqui, olha só que incrível. É uma meditação com movimentos, é uma meditação ativa. É você meditar enquanto caminha, enquanto faz uma trilha e talvez até enquanto corra. Que é você dar alimento para o seu cérebro racional, desliga ele porque ele está ficando cansado, porque ele tem que trabalhar de outras formas e você relaxa. Por que as pessoas gostam de correr? Né? Por que correr vicia? Porque o seu cérebro começa a entrar num outro nível de onda. Então, isso é muito importante. Então, se você optar por essa meditação, que inclusive é feito com outras duas formas de movimento, a yoga e o tai chi. Também são meditações com movimento, meditações ativas. Se você optar por isso, vai ter um ganho físico pela liberação dos hormônios todos, das substâncias todas quando você está em movimento, e vai ter o benefício mental junto. A sétima, viu como eu falei que várias meditações você pode fazer? Quando você está em movimento, quando você está caminhando, quando você está observando, quando você está contemplando, quando você está quase dormindo, quando você está ativa. Tem várias meditações que você pode fazer que você tem feito durante o dia. Só que, como eu disse, por não ser consciente, você pode não estar aproveitando o verdadeiro poder da meditação. A sétima meditação é um tipo de meditação que eu adoro, que é a meditação da visualização. Foi aquilo que eu disse. Você visualizar de fato, imaginar de fato a cena na sua cabeça, sentindo, envolvendo os seus sentidos todos. O toque, o cheiro, o olfato, o paladar. Eu tô lá, tô imaginando uma cena em que alguém me fala determinada coisa e uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é girar a taça, né? Isso pra mim é muito contemplativo, meu Deus do céu. Pra mim, vinho é extremamente sensorial e é um sensorial que leva muito pro estado meditativo. Então, por isso eu tomo, não é só porque eu gosto de beber, não. Bem pelo contrário. É o último objetivo. Para mim é mais a contemplação, são os sentidos, é envolver todos os sentidos na mesma coisa, é entender de onde vem, é entender a geografia, a história, as pessoas, a cultura. Então é tudo envolvendo isso num único momento e numa garrafa. Então, tô visualizando, eu imagino girando a taça, a textura da taça na mão, o cheiro daquele vinho, o som ambiente, se tá gelado, se não tá. Então, todas essas características que eu dou começam a envolver os meus sentidos e isso produz a visualização mais perfeita. Porque o seu cérebro, caro animalzinho irracional, pasme, ele é burro. Ele não sabe diferenciar o que é real da imaginação. Então, quando você imagina com vivacidade, sentindo, explorando as emoções, então eu tô lá girando a taça, isso é gostoso pra mim e tal, tô sentindo o cheiro, tô sentindo emoções, tarará, tarará. Pronto. Você tá cocriando. Porque você tá dizendo pro seu cérebro que aquilo é verdade. E a única coisa que seu cérebro quer é obedecer você. Então, dê o maior detalhamento possível. Algumas pessoas me diziam, eu fazia várias meditações no curso, no método Live Book aplicado, ou seja, um assunto que você domina, e elas diziam, quando elas começam, elas dizem muito isso. Miranda, a minha meditação não funciona. Primeira pergunta que eu faço. Você medita observando os outros ou estando no observador? Faz diferença se eu olhar a mim mesma numa determinada cena do que eu estar nessa cena. A meditação por visualização é você visualizar estando na cena. Você sendo a protagonista da cena e não a observadora da cena. Você sai da observação e você entra no personagem. Então você ensina o seu cérebro que aquela cena é real. E quando você ensina isso pro seu cérebro, o que ele faz? Coloca todas as situações possíveis análogas àquela meditação, àquela visualização, para acontecer. Porque ele não sabe se é real ou não. Então você engana o seu cérebro. Olha o poder.
A 8ª meditação que eu coloquei aqui é a pranayama, que é a respiração. É você prestar atenção. Você prestar atenção não, isso pode te levar ao erro. Você ter como âncora, usar a respiração como ancoragem. Respiração é prana, é a energia vital. E essa energia vital entrando e saindo, sendo mais consciente. Então, você usa a sua respiração como âncora. Conta até 4, para, segura, conta até 4 ou até 6 ou até 8 para expirar, aproveita a pausa, ou várias variações da respiração. Tem umas que são muito rápidas, que trabalham outro tipo de onda, tem umas que são mais lentas, enfim, é usar a respiração como ancoragem. Viu como a gente fala prestar atenção? E isso pode levar ao erro, né? Prestar atenção, não. É usar a respiração como ancoragem. A 9ª meditação que eu coloquei aqui é a que a Zen estava falando antes. Eu começo a meditar e eu me perco. Aí eu volto de novo, eu começo a meditar e eu me perco. Lembra que eu falei que a meditação, que o nosso cérebro age em diferentes ondas, algumas mais superficiais, mais atentas, como a que eu estou usando agora, e algumas muito profundas, como aquelas que te levam ao sono ou ao sono? A Vaiana Stibel é uma estudante eterna da mente humana e ela até foi processada por conta de alguns métodos que ela usou, mas ela se fez essa pergunta: por que algumas pessoas meditam e conseguem um resultado extraordinário em detrimento de pessoas que meditam e simplesmente não conseguem resultado nenhum? E ela entendeu que as pessoas que meditam e conseguem resultado são aquelas que entram num determinado tipo de onda cerebral, que é a onda Theta. Então a Vaiana criou um método chamado Theta Healing. Parece muito atual isso, porque não faz muito tempo que a Vaiana começou com a parte do Theta Healing, mas essa tática já é usada há muito tempo. Lembra que eu falei do Thomas Edison, por exemplo? Vários criadores, Thomas Edison, se eu não me engano, Einstein fazia isso também, Tesla fazia isso muito, usava uma determinada tática para aproveitar mais essas ondas Theta. Eles deitavam segurando um determinado objeto, então estava lá dormindo, quando eles estavam pegando no sono, que estavam saindo da onda Theta, indo para uma onda mais profunda ainda, de sono profundo, aquele objeto caía e eles acordavam. Então eles faziam isso várias vezes, para ficar nessa onda Theta, que você não tem controle, mais tempo. E exatamente por aproveitar mais essa onda Theta, que é um tipo de onda que traz mais benefícios, que potencializa mais a cocriação, você cocriar, você visualizar de forma intensa e entender isso, mas principalmente uma visualização diferente da visualização anterior. Não é uma visualização que você dá o comando. Eu tô lá girando a taça. Não, é uma visualização do seguinte: eu tenho determinado problema, desejo, pedido, ordem. Eu não visualizo, eu visualizo o problema, eu visualizo parte da solução e eu entrego para o universo. Por quê? Entrego para o universo, modo de dizer, tu entrega para o teu cérebro, né? As ondas Theta, elas continuam atuando o tempo todo no nosso cérebro, mas menos ou mais, certo? Quando você dá o comando de determinada... Vou usar o exemplo de Edison, por exemplo. Eu tô com uma determinada criação e eu não sei qual é o resultado dela. Vou criar a luz e eu não sei como resolver o problema. Tá quase lá, eu sei que tá quase lá, mas eu não sei resolver. Eu tô meditando em Theta, eu visualizo o que eu fiz até agora, eu entendo o que eu fiz até agora e paro no momento do problema. No outro dia, 2 dias depois, durante o dia, em qualquer momento, tu tá tomando banho e vem a solução. Porque aquela parte tua que ficou pensando naquilo, ela não precisa da razão para entender. E aí, se você entrar num nível mais profundo de espiritualidade, seria você acessar o campo das infinitas possibilidades, que é um campo quântico, espiritualidade ou física, ou seja lá o que for, que é o livro que eu estou escrevendo agora, ou seja, um assunto que você transcenda, ou então a parte espiritual mesmo, que é você acessar, ou psicológica, acessar a inteligência total do universo. Ou o que Jung chamava de inconsciente coletivo. Se juntar todas as inteligências do mundo, a gente sabe a resposta de tudo. É só um quebra-cabeça, é mais ou menos o que a IA faz. A inteligência artificial não é nenhuma coisa difícil de entender. Ela pega todas as informações que estão lá dentro, ela cruza todas elas e traz para você aquilo pronto. É mais ou menos o que eu faço no livro, por isso que eu disse que são um chat GPT. Peguei vários livros, entendi vários conceitos,
juntei da forma como eu queria, dei a minha cara e escrevi um livro. Dom Juan, seja um assunto, seja lá o que for, certo? Então é isso, quando você acessa essas ondas teta, você tá no maior momento de cocriação. E se você parar pra pensar, quando você tá quase dormindo, é aquilo que a Zen falou. Eu tô prestando atenção na meditação, eu tô meditando, e de repente eu penso umas coisas nada a ver, assim. Os pensamentos não fazem sentido, o sentimento não faz sentido, você pensa um negócio totalmente aleatório, é o seu cérebro entrando em ondas teta. Porque a criatividade tá num nível muito elevado, que não faz sentido mais para a sua razão. A sua razão caiu totalmente por baixo, tá entregue. E o milagre está acontecendo. E isso acontece muito antes de dormir, quando você acorda de madrugada e ao acordar de manhã. Então, antes de dormir é milagroso, acordou de madrugada, continua a meditação e acordou de manhã. E de manhã ainda tem um milagre mais... Tem um plus aí neste milagre, que é você ter os seus neurônios bebês. Ai, eu adoro eles, eu gosto de falar isso, eu adoro neurônios bebês. Eu não sou muito fã de bebês humanos, mas neurônios bebês são ótimos. Então, quando você acorda, além de você ter uma atuação das ondas teta mais elevada, você poder ter essa cocriação, você ainda tem os seus neurônios bebês que estão ali, ávidos por qualquer coisa que você for ensinar. Então, se você acordar pensando em desgraça, problema, querendo matar as pessoas, esganar as pessoas e tudo mais, o que você está ensinando seus neurônios bebês? Ansiedade, frustração, medo. Agora, se você acorda num momento em que você está visualizando o que você mais deseja, o que você está ensinando para esses neurônios bebês? Não só a ser de fato um concierge celestial para entregar o que você quer, mas está ensinando felicidade, alegria, porque você não vai ficar desejando conscientemente desgraça. Ai, o meu maior sonho é ter um câncer. Você não vai falar isso. Você vai falar, meu maior sonho é ser multimilionária, é casar com um homem maravilhoso, é ter um Maserati que eu sempre quis. Olha a energia que você está ensinando, os pensamentos que você está ensinando para os seus neurônios bebês. Ai, eles são fofinhos, eu cuido tanto dos meus. Então, de manhã é um milagre, porque você acorda, tem essa possibilidade das ondas teta ainda, um vestígio, e se você voltar a dormir, que você tem aquele sonho que parece muito real, sabe? Que você acorda pensando o dia inteiro naquele sonho. Cara, esse é o momento milagroso. Esse é o momento mais milagroso. Esses sonhos são muito fortes. Esses sonhos sempre têm mensagens importantes. Porque você está num nível de onda teta, num nível de onda chamado teta do seu cérebro, em que o seu cérebro, mesmo que pareça não fazer sentido para a razão, porque não vai fazer mesmo, a razão tá na lona. E quando a razão tá na lona, mon amour, o milagre aparece. E a 10ª forma de meditação que eu coloquei aqui na minha colinha é só observar por 5 minutos. 5 minutos de observação é mais poderoso do que 1 hora de meditação uma vez por semana. 5 minutos todos os dias é mais poderoso do que 1 hora de meditação uma vez por semana. Então faça isso, só observar. É você fechar os olhos, você observar o que você está sentindo por 5 minutos. Coloca no relógio se for o caso. Mas não diga para mim, Cíntia Chagas, que você não tem tempo para meditar. Steve Jobs não tinha tempo? Esse eu acredito. Bill Gates não tinha tempo? Esse eu acredito. Gisele Bündchen talvez não tenha tempo? Essa eu acredito. Mas nós, réis mortais? Ai, mas eu sou CLT. Escolha sua, honey. Então, essa terceira parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre meditação, você aprendeu errado e é por isso que você está desistindo, falou 10 formas de meditar que você vai ver que você talvez até esteja aplicando elas no seu dia a dia, só não é de forma consciente, por isso você não está conseguindo explorar esse poder todo. E a partir do momento em que você tornar isso consciente, você vai explorar esse poder todo chegando no maior potencial que você tem, no seu potencial pleno. E aqui eu quero te falar novamente, encerrando essa Live Class hoje. Lembre-se, meditar não é necessariamente aquele momento transcendental. É um comportamento meditativo. É quando você sabe priorizar, dizer não, dormir mais cedo, acordar melhor, com pensamentos mais positivos, se exercitar, porque até enquanto você está se exercitando, você pode meditar. Viu como a gente aprendeu errado? Não é ficar parado naquela postura zen budista lá, zazen. É também. Mas não vai funcionar para a maioria das pessoas. O que não significa que não tenham outras tantas formas de meditar tão poderosas quanto essa, ou mais poderosas quanto essa, quando você usa algo que faz sentido para você. Algo poderoso para o outro, por mais poderoso que seja, pode não ser poderoso para mim. E algo poderoso para mim, que pode ser desprezível para o outro, mas para mim é poderoso porque para mim faz sentido. Pare de se comparar com os outros. Ai,
Tudo bem assumir a sua desimportância, acho isso ótimo, mas chega momentos em que você tem que dizer: o poder está em eu ser eu, na minha autenticidade. Isso é a inteligência sedutora que eu falo, seja um assunto que você domina. Então, meditar é uma escolha de vida, não é uma prática. Vou repetir. Meditar é uma escolha de vida, não é uma prática. É você fazer isso o tempo todo na sua vida. É você fazer isso enquanto você conversa com a sua mãe, enquanto você vai no shopping com as suas amigas, enquanto você janta. Um arroz com ovo frito que seja. É uma escolha. Entendeu agora? Eu espero que você tenha gostado dessa live class de hoje. Espero que você me acompanhe nas live classes próximas, que você assista as live classes que já estão salvas nos meus destaques da bio. São quase 100 live classes que eu fiz. O olhar da Miranda, não para ensinar nada a você, mas para mostrar para você como eu faço e talvez ajudar você a construir o seu olhar, a sua forma de ver isso. Por que não? Será que quando entro no livro que eu estou lendo, estou meditando também? É claro! A leitura é ótima porque você está entrando numa outra história. Agora, cuidado, o que você está lendo? Minha mãe e eu somos fãs de Stephen King. Eu não acho que meditar com Stephen King seja muito positivo. Por motivos óbvios, o lado mais desprezível e sombrio do ser humano descrito como se fossem monstros, como se fossem fantasmas. Então a mente de Stephen King era um pouco perturbada, eu acredito. Inteligentíssimo, um mestre. O mestre da descrição, por vezes até exagerado, que às vezes ele ficava 2 horas para descrever uma cortina. Senhor Deus, socorro. Ou neste caso, páginas, né? Porque quando você lê um livro, você mede o tempo por páginas. Mas sim, é uma meditação, mas escolha o que você está alimentando a sua vida, a sua mente, e aí é o tempo todo. Se você está o tempo todo, se você escolhe ter um comportamento meditativo, pensa comigo, Cíntia Chagas. Será que é positivo que você fique o dia inteiro ouvindo notícia ruim, desgraça e problema? Será que já não é desgraça e problema demais? Entende? Com o que se alimenta? Eu disse que, por exemplo, o exercício físico é uma coisa que para essa Miranda, é uma parte dessa Miranda que não mudou, que ainda quer o mesmo objetivo. Mas tem uma parte da Miranda, por exemplo, que não consegue mais assistir determinados programas, determinados tipos de filme. Às vezes as pessoas dizem assim, mas por que tanta ânsia por filme de Natal? Eu sou doente. Tem um destaque na bio do lado das live classes que fala sobre filmes de Natal, com as minhas notas dos filmes. Por quê? Porque eles relaxam a mente. E normalmente quando tem competição, porque se tiver competição eu já tiro. Eles relaxam a mente, eles colocam o meu cérebro num modo mais amoroso que eu gosto de ter, que eu gosto de praticar. Que era um estado que, por histórico, a Miranda explorava pouco. Então, será que essa devoção aos filmes de Natal não está me transformando numa menina mais amorosa? Uma menina que a minha mãe dizia que eu era desde criança mais amorosa? E que por um tempo talvez eu tenha deixado de ser, porque eu tive que assumir aquela mulher mais firme, mais, sabe, mais aguerrida e tudo mais, porque trabalhava 14 horas por dia, 15 horas por dia, batia no peito e achava isso o máximo. Jesus! Pudera ter feito tão pouco dinheiro perto do esforço que tinha. Desprezível. Vario muito minhas leituras, mas gosto mesmo de suspense. Ah, pois é. Imaginei. Retiro, porrada e bomba. Ah, pois é. Aí complica a minha vida, né? O fim da live class, assim. É isso. Mas tá dado o recado, né? Vocês entenderam? E que a gente faça, e que esse comportamento seja um comportamento meditativo por escolha nossa. Sabe? De verdade, que você se coloque nesse lugar poderoso, não que bate no peito e diz que trabalhava 16 horas, mas que bate no peito com carinho, estimula a glândula timo agora que você já sabe que faz, e diz, eu sou, de verdade. E o que ainda tem de mentira em mim, eu tô conseguindo liberar. Entende? Porque tem um monte de coisa que é inconsciente. São as vozes da nossa mente, as mentiras da mente. É a mente fazendo o que eu digo, seja um assunto que você transcenda. A mente fazendo mentices. Safadinho. Gente, vejo vocês semana que vem. Vai ter mais Olhar da Miranda por aqui. Hoje me alonguei bastante. Eu prometi que seria curto, mas eu minto muito. Viu como eu minto, gente? Mentira! Mentira, não consigo fazer live class curta.
Depois me digam aqui quais são os temas que vocês querem ver o Olhar da Miranda sobre. Se você quiser adquirir os meus livros, me chama no direct para dizer se você gostou. Fala aqui o que você gostou, o que você aprendeu, concorda comigo. Quando essa live estiver salva, vai lá, assista de novo, comenta, compartilha e vamos fazer com que mais gente aprenda a meditar, ok? Bença pai, bença mãe. Amanhã é dia das pipinhas, dia das mães. Bença pipinha. Ó, viu a versão da Miranda que só minha mãe vê? Eu aceito os milagres em minha vida, for sure. Fui, fiquem com Deus.